Queridos irmãos, queridas irmãs, prosseguimos este nosso caminho com Nossa Senhora, percorrendo seu centenário de dores. Chegamos hoje à quinta dor. Contemplamos esta dolorosa cena de Nossa Senhora das Dores que acompanha a crucifixão e morte de seu amado Filho Jesus. A experiência da morte é uma das experiências mais dolorosas e difíceis que todos nós vivenciamos. É difícil acompanhar, velar a morte de quem a gente ama. Ainda que saibamos que a morte é a coisa mais certa de todas as coisas, porque desde aquele instante em que saímos do útero de nossa mãe e é cortado o nosso cordão umbilical, desde aquele momento estamos fadados a morrer. E desde aquele momento, na hora exata do nosso nascimento, nós já começamos a morrer. Vamos morrendo um pouco a cada dia. Mas é mais fácil ver a morte quando ela segue sua ordem natural. É sempre difícil quando, por algum motivo ou outro, essa ordem é invertida. É doloroso, sobretudo, acompanhar o enterro de alguém que morre jovem, de acidente, ou, no caso de Nossa Senhora, ver seu filho que tão bem fizera pelo mundo, que proclamara o Evangelho com tanta alegria e ardor, não foi compreendido e, na radicalidade da sua pregação, ele chega à consequência maior da consumação da sua vida, que é a morte e morte de cruz. A pior de todas as mortes que alguém podia morrer naquele tempo de Jesus. Sobretudo, se tratando que ele era um inocente. Morreu por amor a nossos pecados. Porém, queridos irmãos, queridas irmãs, ao contemplarmos a morte de Jesus, ao pensarmos na morte de Jesus e na nossa morte, nós não podemos ficar apenas com uma palavra da morte, porque ela não tem a última palavra. A última palavra é sempre de vida. Uma vez, num filme que assisti, dizia uma frase muito forte, mais ou menos assim: triste não é morrer, triste é quando não se encontra motivos para viver. Essa é a grande tristeza da nossa vida. Não ter motivos para viver, não encontrar um sentido para a vida. E a nossa vida tem sentido, mesmo em meio às nossas dores, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à morte, é possível encontrar um sentido para as nossas vidas. Vocês sabem que eu gosto muito de literatura e lembro-me, quando estava na escola, que uma das histórias de poetas que mais me impressionou foi a de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira nasceu no final do século XIX e morreu em meados do século XX. Porém, quando ele tinha 18 anos, isso aproximadamente em 1905, ele foi diagnosticado com tuberculose. E naquele tempo, ainda não tinha sido descoberto os antibióticos. O antibiótico é descoberto quase já na década de 20 do século passado. E a tuberculose era uma doença considerada incurável. E ao receber o diagnóstico daquela doença, o médico que atendeu o poeta disse: você pode morrer a qualquer instante.
Imagine a agonia daquele jovem que aos 18 anos, diagnosticado com essa doença, começa a viver como se aquele fosse o seu último dia. Ele poderia ficar revoltado com a vida. Não sei se ele acreditava em Deus ou não, mas o fato é que num de seus poemas, intitulado Consoada, Consoada é uma espécie de uma mini-ceia que os judeus faziam. E ele intitula esse poema exatamente assim, Consoada. Ele dialoga, ele fala com a morte, dizendo assim: quando a indesejada das gentes chegar, não sei se dura ou caroável, talvez eu tenha medo, talvez eu lhe sorria e diga: alô, iniludível. Pode a noite chegar, encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Olha onde chega o ser humano quando ele consegue reconciliar-se com a sua própria vida e, consequentemente, com a própria morte. Ele já não teme a morte, porque ele encontrou um sentido para a sua vida. E quando nós encontramos um sentido para a nossa vida, nós não temeremos mais a morte, porque a veremos com outros olhos. Essa foi a experiência também que foi fundamental para Nossa Senhora e para Jesus. Ambos sabiam que a morte não é um ponto final, mas uma vírgula. Uma vírgula que muda de capítulo este livro da nossa vida. Para quem tem fé, diz um outro poeta, a vida nunca tem fim. A vida nunca tem fim. E nós temos fé e acreditamos que a vida nunca tem fim. Ela continua de uma outra maneira, de um outro modo, que nós não sabemos. Dirá o apóstolo São Paulo, os olhos jamais contemplaram, ninguém pode explicar o que Deus tem preparado para aqueles que em vida souberam amar. Na morte, nós estaremos de volta para casa do nosso Pai, ao lado da Mãe das Dores. E ela vai nos acompanhar nessa travessia. Esta quinta dor está intimamente ligada à primeira dor do setenário, quando Simeão diz aquelas palavras misteriosas a Maria: uma espada de dor transpassará a tua alma. Graças a Deus, nenhum de nós sabe o que vai acontecer conosco daqui a alguns instantes. Nós não sabemos a nossa hora. Vai dizer um outro filósofo, a morte é certa, a hora que é incerta, graças a Deus. Porém, Maria sabia, ao escutar as palavras de Simeão, que para ela alguma coisa difícil aconteceria. Ela não sabia o quê, mas agora ela chega neste momento. E ela chega chorosa, sim, mas confiante. Como nós cantamos todos os dias no nosso setenário, de pé, a mãe dolorosa, junto à cruz lacrimosa, enquanto o filho pendia. Naquela hora, ela encontra forças para permanecer em pé. E ela permanece em pé exatamente por causa da sua confiança em Deus. Quando nós passamos por um momento assim na nossa vida, nós também pensamos que não vamos conseguir. Pensamos que vamos ficar aos cacos, que a nossa vida não vai continuar do mesmo jeito, mas Deus dá tanta força para a gente que a gente consegue seguir
confiante pelo nosso caminho. Por isso, diante da experiência da dor da morte, nós podemos confiar e nos inspirar em Nossa Senhora das Dores, para que ela nos ajude a permanecermos em pé diante dos calvários da nossa vida. É inevitável que uma hora ou outra nós nos deparemos com a cruz, mas nós não estaremos sozinhos. Está conosco nosso Senhor e também Nossa Senhora. Eles enchem nosso coração desta fé, desta confiança de que, ainda que faça escuro, ainda que a noite nos assuste, esta força que vem da fé é que nos ajuda a vencer essa noite escura, essa noite traiçoeira. Então nós vamos terminar cantando, lembrando desta coragem que Deus nos dá diante da dor e da morte. E antes de cantar, um último pedido que nós podemos fazer a Nossa Senhora é que ela nos ajude a encontrar sempre motivos para viver, que ela nos ajude a encontrar razões para a nossa vida. E Dom Helder Câmara tem uma frase que eu acho fantástica, ele diz: feliz de quem atravessa a vida tendo 1000 razões para viver. Talvez nós não tenhamos 1000 razões para viver, mas nós temos uma razão que vale por 1000. A razão que sustenta a nossa vida é que Deus nos ama e na cruz Ele se entregou por nós, e na cruz Jesus faz com que a gente encontre um sentido para a nossa vida. Jesus está aqui nesse momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida a seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. Ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Para terminar, cantemos mais uma vez. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.